Olá mundo e a todos que vivem nele, meu nome é Stephanie Cunha, seja bem-vindo ao nosso canal Olá Mundo Geek, E hoje nós iremos falar, se a gente estivesse aqui no canal do João do Eu Leio Gibi, com certeza ele ia dizer que isso aqui é um papo quadrinístico. Mas é basicamente isso que a gente vai fazer, a gente vai conversar um pouquinho sobre as diferenças entre HQ, mangá, e também graphic novel, tá? Então fica aí que vai ser muito bacana, a gente vai entender um pouquinho melhor sobre essas diferenças. Mas eu acho interessante, né? Eu acho bem bacana a gente fazer esse tipo de vídeo, porque tem muita gente começando aí nesse universo dos quadrinhos e está perdido com essas nomenclaturas, né? Não sabe exatamente o que elas significam. Então acho muito bacana a gente fazer esse tipo de vídeo para ir realmente orientando as pessoas que ainda estão realmente começando, iniciando no universo dos quadrinhos. Então eu acho muito bacana a gente fazer esse tipo de vídeo. Então vamos lá. Eu gostaria de começar, né, com a que a gente já conhece, assim, que a gente tem uma familiaridade melhor, que é as HQs, né, que são justamente as histórias em quadrinhos, ou como os mais antigos aí chamam de gibizinhos, né, os gibis. Pois é, a diferença, assim, uma das coisas mais interessantes com relação à história em quadrinho é que ela tem uma periodicidade, né? Ela não tem um momento assim que vai lançar a determinado momento. Não, ela tem realmente um momento que vai sendo publicado durante um período. Seja ele mensalmente, né? Que vai publicando de mês a mês, ou bimestralmente, né? Que é a cada 15 dias. Nesse caso, né? Nós temos também o formato que, principalmente, né, bimestral ou mensal, que é bem interessante, que é justamente, eu trouxe aqui uma para vocês verem, que é Mulher Maravilha, por exemplo. Nós temos o volume 8. Geralmente nós não temos assim um momento para acabar. Elas são assim bem extensas, são arcos extensos e, como eu falei, elas são geralmente durante esse período, né, bimestral ou mensal. E também, né, o formato, né, geralmente é capa cartão, nós temos capa cartão. Hoje em dia, aqui no Brasil, né, as mensais são em capa cartão, lombada quadrada, tem esse formato um pouco mais luxuoso. Mas antes, né, nossas mensais eram com né, a lombada canoa, né, grampeadas e tal, tinha uma acessibilidade maior. Mas mesmo assim continua sendo algo um pouco mais acessível para os primeiros leitores. Então todo mês vai ser lançado esses materiais que são bem interessantes. Mas basicamente é isso, né? O gibi que nós conhecemos, tipo também da Turma da Mônica, como a gente lia quando criança, né? Que elas têm realmente uma periodicidade e geralmente são essas, né? Mensal ou bimestral. Então é uma das coisas que difere ela, né? Faz essa diferença com relação às graphic novels e também aos mangás. Indo agora para os mangás, né? Eu não tenho tanta familiaridade ainda com os mangás, mas eu gostaria de passar um pouco daquilo que eu já entendi até o momento, né? Os mangás são bem complexos, né? Basicamente são histórias em quadrinhos do Japão, né? Produzidas no Japão e levam esse nome, né? De mangá. E é bem interessante, tem um público gigantesco, principalmente aqui no Brasil, um público essencialmente adolescente, tem pessoas adultas também, mas assim, tem crescido o número de adolescentes que acompanham essas publicações. E são histórias que geralmente são extensas, mas elas têm um fim, né? Elas têm um período para acontecerem, a gente fica sabendo às vezes até anteriormente, né, quando elas irão finalizar. Então tem essa questão de você se planejar melhor também, inclusive na compra de cada volume. Então é bem interessante. Os mangás, eles são divididos em várias ramificações aí, mas nós temos o shoujo, né, que é voltado mais para o público feminino, né, são mangás voltados para elas. E nós temos o shonen, né, que é os mangás voltados mais para o público masculino. Não que isso vá diferir, né, uma mulher não vai poder ler um shonen, nem nada disso, né, minha gente? Mas é só para realmente saber a distinguir, assim, e também ter essa questão do gênero, né, que realmente eles trabalham mais
realmente voltado para aquele público. Então eu acho muito interessante, acho muito bacana. E eu trouxe aqui um mangá para vocês verem, né? Que é um mangá assim super famoso, que é Slamdunk, por exemplo. Uma das coisas também importantes de dizer, que talvez algumas pessoas não saibam, vocês perceberam, né, que é diferente, né? A nossa leitura é da esquerda para a direita, mas no Japão é ao contrário, né? Então toda vez nós vamos abrir aqui, né? A história vai ser lida assim. Nós vamos começar aqui, né? E é quadrinho por quadro e depois passa para cá, né? Então a gente tem uma leitura diferenciada por causa justamente do alfabeto, né? Do alfabeto japonês. Então nós temos essas, né? Essas edições que tem uma periodicidade também, como a gente já falou também, e geralmente em preto e branco, tá, gente? Tem outros que são coloridos também, não tem problema, mas esses especificamente são, em sua boa parte, são em preto e branco. Tem esses que tem um volume assim um pouco mais extenso, né, em 24 volumes, mas também temos os volumes únicos, como este aqui que foi publicado pela editora Pipoca e Nanquim, né, que é Um Bairro Distante, por exemplo, né. É um volume um pouco mais parrudo, mas é um volume único, né, a história toda se concentra aqui. Então, basicamente, nós temos os mangás, eles são assim, né? Tem essas leituras um pouco diferenciadas e também o traço, que é um pouco diferente também, diferencia dos mangás americanos. Então, são bem interessantes também, vale super a pena você conferir os mangás. E por último, mas não menos importante, nós temos as graphic novels, é isso mesmo. Graphic novels, como o nome diz, né, uma novela gráfica, ela é bem interessante porque geralmente são histórias contidas, né, elas são em um volume único e que contam uma história diferenciada, podem ser em preto e branco, pode ser colorido e realmente elas remetem uma mensagem muito forte e realmente a diferença delas geralmente é que são em formato único, né, elas têm uma... Diferentemente, por exemplo, de uma mensal, né? Elas têm um formato um pouco mais luxuoso, né? Tem uma capa dura, tem uma capa um pouco mais diferente. Algo do tipo assim, que realmente vai diferir das mensais. Mas realmente são histórias maravilhosas também e que eu particularmente gosto muito porque são volumes únicos. Então você não precisa ir acompanhando 1 milhão de histórias. Você apenas comprando aquele volume, você consegue ler história do começo, meio e fim. Então é bacana demais. Eu trouxe aqui um dos clássicos, né, das graphic novels. É uma das melhores coisas, um dos melhores quadrinhos que eu li na minha vida, que é Maus, né, do Art Spiegelman, né. Aqui nós temos a história completinha. Tá vendo? Pode ser em preto e branco. E ela tem esse formato diferenciado, né, que nós temos um volume único, contando uma única história, né, uma graphic novel, que ela também não tem um padrão, né, de imagem. É bem interessante essa questão também. E nós temos também o padrão, né, o padrão de graphic novel, digamos assim, que são em capa dura, né, por exemplo, essa daqui, ó, que é super famosa, né, A Morte do Capitão Marvel, pelo Jim Starlin. Capa dura, né? É uma daquelas que fez parte, inclusive, da coleção de graphic novels da Marvel. Então tem essa, hoje em dia, né, capa dura, né, esse formato um pouco mais luxuoso e, claro, né, é em cores, né? Então, assim, difere muito. Elas podem ser, diferencialmente do mangá, que geralmente é em preto e branco, as graphic novels, elas variam muito e, como eu falei, não necessariamente seguem um padrão gráfico, né? Elas podem ter inúmeras possibilidades, o que realmente torna ainda mais interessante a leitura, pelo menos ao meu ver, né? Então é isso, gente, mais ou menos as diferenças entre HQs, mangás e graphic novels. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like, já compartilha esse vídeo com outras pessoas também. Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação por aqui, que a gente sempre vai trazer conteúdos bacanas como esse. Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, gente!